Pai querido que estás nos céus, na tua presença estamos para te adorar, para o banquete espiritual da tua palavra. Vamos abrir a tua palavra, vamos nos alimentar do maná celestial. Alimenta-nos, mata a nossa fome da justiça, nossa sede espiritual. Conforta os corações aqui presentes. Responde os anseios e as necessidades de cada um que aqui está. Dirige-nos agora ao estudarmos a Bíblia, as profecias, que o Espírito Santo fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, hoje Deus nos deu uma mensagem para falar para vocês. Nós tivemos um ano de 2015 muito abençoado, revendo o nosso passado. Nós só temos a agradecer a Deus e a louvar a Deus, porque foram muitas as bênçãos. E eu quero ler para vocês o que está escrito no livro Vida e Ensinos, página 204. Vida e Ensinos, página 204. Ali diz assim: passando em revista a nossa história, percorrendo todos os passos do nosso progresso até ao estado atual, posso dizer, louvado seja Deus. Quando vejo o que Deus tem executado, encho-me de admiração por Cristo e de confiança nele como dirigente. Nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos do caminho pelo qual Deus nos tem conduzido no passado. Nada temos que recear quanto ao futuro. Queridos, nós não temos nada a temer do futuro. O 2016 está diante de nós. Estamos começando um ano novo. Eu disse ontem para minha esposa que o dia 1º do ano é o dia em que mais pessoas fazem exercícios físicos. Os parques de pessoas caminhando, fazendo exercícios físicos, ele está lotado no primeiro dia do ano. O primeiro dia do ano é o dia em que os cristãos mais leem a Bíblia. Por quê? Porque o primeiro dia do ano a pessoa começa com novos propósitos, novas decisões, novos desafios de ler a Bíblia todos os dias, começando com o dia 1º. E com o dia 1º não há problema nenhum, a pessoa lê. Nesse ano eu vou fazer exercício físico, vou perder peso. E então no primeiro dia do ano ele começa fazendo uma caminhada. Não é difícil. O problema é que no decorrer do ano a pessoa se esquece das decisões, dos propósitos, dos desafios, ele se esquece. E quando nós nos esquecemos, aí nós estamos em perigo. Por isso este pensamento que nós lemos, quando Deus diz assim: nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos da forma como Deus nos tem conduzido no passado. Deus quer que você se lembre da forma como Ele agiu na sua vida no passado. Quando você estiver num lugar escuro, quando você não conseguir enxergar a luz, pense um pouco no último lugar onde você viu a luz. Quando você não estiver vendo luz, pense onde foi que pela última vez eu vi a luz, e retorne na sua mente aquele lugar. E lembre que a luz existe, que ela pode estar escondida por trás das nuvens, mas a luz existe. E Deus está olhando por você. Não vamos esquecer a forma como Deus nos abençoou no passado. Não vamos esquecer os milagres que Ele operou na nossa vida e na nossa igreja. E assim não vamos ter medo do futuro. Eu convido você para abrir a Bíblia neste momento em Josué capítulo 4. Josué capítulo 4 e os versos 20 a 22. Josué capítulo 4 e os versos 20 a 22. Vamos procurar. Josué capítulo 4 e os versos 20 a 22. Todos acharam? E as 12 pedras que tinham tomado do Jordão, levantou Josué em Gilgal. E falou aos filhos de Israel, dizendo: quando no futuro vossos filhos perguntarem aos seus pais, dizendo:
Que significam estas pedras? Farei saber aos vossos filhos, dizendo: Israel passou em seco o rio Jordão, porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis. Como o Senhor vosso Deus fez ao mar vermelho, que fez secar perante nós, até que passamos, para que todos os povos da terra conheçam a mão do Senhor, que é forte, para que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Quando Deus secou o rio Jordão, e o povo de Israel passou em seco, atravessou o rio Jordão em seco, Deus disse: Josué, peça para cada líder de cada tribo, são 12 tribos, cada líder deve pegar uma pedra lá do fundo do rio, porque o rio está seco. Vocês pegam a pedra e vocês levam esta pedra para fora do rio, e lá do outro lado do rio, vocês vão amontoar essas pedras, vão fazer ali um monte de 12 pedras, representando cada tribo de Israel. E ao longo dos anos, quando os filhos perguntarem: que monte de pedra é este? Que pedras são estas? Vocês então contarão e recontarão todos os anos, todas as vezes, a história miraculosa de como Deus abriu o Mar Vermelho, de como Deus abriu o Rio Jordão, como Deus é bom, como nós podemos confiar nele. E sabem, queridos, ano após ano, essa história foi contada e recontada, porque na última festa do ano, chamada Festa das Cabanas. Por que Festa das Cabanas? Porque era a festa que o povo de Deus deixava suas casas, eles não dormiam dentro de casa. Na Festa das Cabanas, eles saíam de suas casas e construíam cabanas com ramagens, com folhas, com árvores, com ramos de árvores. Eles subiam nas montanhas, colhiam estas árvores, colhiam os ramos, e então construíam as cabanas, e eles deveriam dormir dentro destas cabanas por 7 dias. Do dia 15 até o dia 22 do 7º mês, era a festa das cabanas. E naquela semana, dormindo fora de casa, como se fosse um acampamento, né? Hoje vocês no acampamento dormem dentro das barracas. Naquele tempo eles dormiam dentro das cabanas que eram feitas de folhas, de ramos de árvores. Então, queridos, naqueles 7 dias, os pais contavam para os filhos os milagres de Deus, de como Deus os tinha libertado do Egito, como Deus os conduziu pelo Mar Vermelho, como Deus fez sair água da rocha, como Deus deu os 10 mandamentos no Monte Sinai, como Deus fez com que o maná caísse por 40 anos, sem parar. Eles comiam do maná que Deus dava 6 dias na semana, e que no sábado não caía o maná. No sábado, eles comiam do maná que eles colhiam na sexta-feira. E esta história era contada e recontada. E os filhos se lembravam, e o nome de Deus era exaltado. Isto mostra que Deus quer que a nossa memória não seja curta. Deus não quer uma memória curta, que esquece de tudo. Nós temos que lembrar a forma miraculosa como Deus nos conduziu em 2015. Nós temos que contar e recontar os milagres, dando o nosso testemunho da doença que Deus curou, do emprego que Ele proveu, dos milagres, da família que Ele abençoou. Queridos, nós temos muita coisa para contar das bênçãos de Deus. Nós temos que abrir a boca e testemunhar, falar do amor de Deus. Por isso, a história das pedras memoriais era uma história para honrar e glorificar o Deus, Criador dos céus e da terra. Como igreja, nós podemos estar enfrentando hoje uma crise de identidade. A Igreja Adventista nasceu em 1844. Hoje nós estamos com mais de 160 anos de Igreja Adventista. E nestes mais de 160 anos, o risco é nós perdermos a identidade. Entrarmos numa crise de identidade porque nós deixamos de contar e recontar o que aconteceu no dia 22 de outubro de 1844. Quem eram os nossos pioneiros fundadores da igreja? Quem foi Guilherme Miller?
Como Deus tocou no coração dele para que ele estudasse as profecias de Daniel e de Apocalipse? Como foi o desapontamento de 22 de outubro de 1844? Sabe que nós corremos o risco de perder a identidade? Das nossas crianças não saberem mais quem é Tiago White, quem é José Bates, quem é J.N. Andrews, quem é Ellen White. É fácil nossas crianças se esquecerem, porque se nós não estivermos contando quem são eles, logo eles perguntarão, quando alguém falar de Tiago White, a criança vai perguntar, onde é que ele mora? Ele existe? Eu não conheço esse homem. Queridos, Deus quer hoje construir em cada lar altares de pedras memoriais, para que você conte e reconte as histórias do milagre de Deus na sua vida, mas também mostrando como Deus fundou a sua igreja, como Deus fez nascer este movimento profético chamado Igreja Adventista do Sétimo Dia. E por que estamos no mundo? Qual é a nossa missão? Uma nova geração adventista está surgindo e corre o risco de se envergonhar do fato de ser adventista, se envergonhar do desapontamento. Há pessoas que preferem nem tocar nesse assunto. Há pessoas que pensam assim, que ninguém me pergunte, que ninguém venha me perguntar me falar sobre a decepção, o desapontamento de 22 de outubro, que vergonha. Pensavam que Cristo ia voltar e Cristo não voltou. Eu tenho vergonha disso, porque a nossa igreja falhou. Não, queridos, a igreja não falhou porque a igreja adventista ainda não existia no dia 22 de outubro de 1844. Existia um movimento milerita que estava esperando a volta de Jesus para esse dia. Mas não é vergonhoso, porque Deus previu na palavra profética de Apocalipse, Deus previu este grande dia de desapontamento. E Deus escreveu, porque Deus escreveu antes de acontecer, para que quando acontecesse, você acreditasse que Deus é Deus, que conhece o fim desde o princípio, e que esse movimento profético está nos planos de Deus, nasceu na mente de Deus. Porque depois da decepção e do desapontamento de 22 de outubro de 1844, Deus disse, a história não vai terminar com desapontamento. A história não vai terminar com decepção. Todo mundo chorando, voltando para casa porque Jesus não veio. A história não termina aí. Existe um futuro radiante, glorioso para o movimento adventista. E eu quero, nesta manhã, queridos, recordar um pouco desta história de como Deus fez nascer esse movimento mundial. Abra sua Bíblia agora em Daniel capítulo 7, verso 13. Daniel capítulo 7, verso 13, foi o texto que Guilherme Miller entendeu como sendo o texto que falava da volta de Jesus. Daniel capítulo 7, verso 13, ele sabia que estava falando de Jesus. E ele entendeu como sendo a volta de Jesus. Vamos ler então Daniel capítulo 7, verso 13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Guilherme Miller entendeu este verso como sendo a volta de Jesus à terra. Mas aqui o verso está dizendo que o filho do homem veio ao ancião de dias e não à terra. O ancião de dias, o seu trono está no céu. O ancião de dias está sentado num trono. Capítulo 7, verso 9. Capítulo 7, verso 9 diz, eu continuei olhando até que foram postos uns tronos e um ancião de dias se assentou e o seu vestido era branco como a neve e o cabelo da sua cabeça limpa como a limpa lã e o seu trono chamas de fogo e as rodas dele fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. A Bíblia não estava falando da volta de Jesus? Aí foi um engano. A Bíblia está falando que o Filho do Homem veio até o ancião de dias, que estava sentado no trono. E quando o Filho do Homem chegou até o ancião de dias, que estava sentado no trono, abriram-se os livros. Iniciou-se o juízo.
O julgamento começou em 1844, não é na volta de Jesus. Queridos, essa é a história do que aconteceu em 1844. E agora vocês leem em Apocalipse capítulo 5 e o verso 7. Apocalipse capítulo 5, verso 7, descreve a mesma cena. Vamos ler o capítulo 5 a partir do verso 5. Capítulo 5 de Apocalipse, a partir do verso 5. Está descrevendo a mesma cena que estava lá em Daniel capítulo 7. As cenas são as mesmas, mas com mais detalhes. Capítulo 5 de Apocalipse, verso 5 diz: E disse-me um dos anciãos, não chores. Um dos 24 anciãos que estão no céu chegou até João, que estava chorando, porque ninguém podia abrir o livro selado com 7 selos. Ninguém podia abrir esse livro. E este ancião se aproximou de João, verso 5, e disse: Não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. Queridos, em Daniel existe um livro selado. Em Apocalipse 5 existe um livro selado, que a partir do capítulo 6, Jesus vai desselar. Jesus vai abrir o livro selado. Você pode ver aí, quando Jesus Cristo pegou o livro na mão. Quando Jesus Cristo veio até o ancião de dias, que estava sentado no trono, e pegou os livros para iniciar o juízo, esses livros estavam selados. E somente Jesus, o leão da tribo de Judá, poderia abrir o livro, desselar o livro. Por isso ele morreu na cruz. Por isso ele ressuscitou e subiu ao céu, para ter poder e autoridade para abrir os livros e iniciar o quê? O juízo celestial. E aqui você pode ler o capítulo 5, verso 7. Capítulo 5, verso 7, falando de Jesus, diz: Ele veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Quem veio? O leão da tribo de Judá. Veio a quem? Ao ancião de dias, que estava sentado sobre o trono. E pegou o quê? O livro selado com 7 selos. Para quê? Para abrir o livro selado com 7 selos. A Bíblia fala que existe um livro selado, que seria desselado, que seria aberto. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 12, verso 4. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 12, verso 4. Quando Deus deu as visões para Daniel, as profecias de Daniel, antes de terminar o livro de Daniel, no capítulo 12, que é o último livro, o último capítulo do livro de Daniel, Deus mandou Daniel selar aquele livro. Sela este livro. Fecha este livro. Porque ele não vai ser compreendido antes do tempo do fim. Vamos então ler capítulo 12 de Daniel e o verso 4. Todos acharam? E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro. Qual é a parte da Bíblia que foi fechada e selada? A parte do livro de Daniel. Fecha estas palavras, sela este livro. Por quê? Vamos continuar lendo. Fecha e sela este livro até quando? Até o fim do tempo. Quer dizer que antes do fim do tempo não seria compreendida a profecia de Daniel, porque estava selada, fechada. Sela até o fim do tempo. Continue a leitura do verso 4. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. No tempo do fim, a ciência profética, o conhecimento das profecias se multiplicaria. O que Deus está dizendo é que no tempo do fim existiria uma explosão de conhecimento profético. Explosão de conhecimento profético. Pelo estudo de Daniel e pelo estudo do livro de Apocalipse. Porque este livro selado de Daniel, ele seria entregue na mão do leão da tribo de Judá. Agora volte lá para Apocalipse. Volte para Apocalipse capítulo 5. Lembre-se que o leão da tribo de Judá está recebendo da mão do Pai um livro selado. Não existe outro livro selado. Não existem 3 livros selados, irmãos. Só existe um livro selado na Bíblia. É o livro de Daniel,
que aparece aqui em Apocalipse capítulo 5, quando João está olhando aquele livro selado na mão do Deus Pai, do ancião de dias, que está sentado sobre o trono, e ninguém pode abrir, e João começa a chorar, porque ninguém podia abrir o livro selado. E precisava abrir o livro, para que a profecia fosse compreendida. Por isso, aqui no capítulo 5 de Apocalipse, leia de novo. Agora você vai entender melhor o capítulo 5 de Apocalipse, verso 1. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono. Quem era o que estava sentado no trono? O ancião de dias, Deus o Pai. Um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Esse livro selado com 7 selos precisa ser aberto, para que a profecia seja entendida. Mas ninguém pode abrir o livro. Diz aí o verso 3, capítulo 5, verso 3. Ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu, João, chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, aleluia, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. Mas para abrir o livro, Jesus tinha que pegar o livro. Então o verso 7 mostra Jesus entrando na presença do Pai para pegar o livro, verso 7. E veio e tomou o livro da destra daquele que estava sentado no trono. E agora ele começa a abrir o livro no capítulo 6. Não vamos estudar essa parte com vocês hoje. Capítulo 6, ele vai abrindo. A primeira parte, a segunda parte. Selo após selo vão sendo abertos. Agora vai lá para o capítulo 10, irmãos. No capítulo 10 de Apocalipse, aparece Jesus com o mesmo livro na mão. Capítulo 10, verso 1. Leiam comigo. De Apocalipse. E vi outro anjo forte. Esse anjo forte é Jesus. Jesus muitas vezes na Bíblia é chamado de anjo. O anjo do Senhor, o anjo do concerto, o anjo da aliança, mas é Jesus. E ele descia do céu vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste. E o seu rosto era como o sol. Só Jesus tem rosto como o sol. E o que mais? E os seus pés como colunas de fogo. E tinha na sua mão um livrinho, fechado ou aberto? Na Bíblia só existe um livro fechado, que depois é aberto. Lá em Daniel aparece o livro fechado. No capítulo 5 de Apocalipse aparece o leão da tribo de Judá, Jesus, pegando o livro fechado, selado. Aí o capítulo 6, 7, aparece Jesus abrindo o livro selado. E agora no capítulo 10 aparece Jesus com o livro aberto. Pronto, foi aberto. Agora está aberto na mão de Jesus o livro. É chamado o livrinho do Apocalipse. O livrinho aberto do Apocalipse. Mas ele é o mesmo de Daniel. Ele é o mesmo do capítulo 5 de Apocalipse. É o livrinho aberto. E qual foi a ordem? Aí diz o verso 2, capítulo 10, verso 2. E tinha na sua mão um livrinho aberto. E pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E agora leia o verso 8. Capítulo 10, verso 8. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo, e disse: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo, que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Veja a autoridade deste anjo. É Jesus. Ele tem autoridade sobre o mar e sobre a terra, sobre o universo todo. E o verso 9 diz: eu fui ao anjo, dizendo-lhe: dá-me o livrinho. E disse-me: toma-o, come-o, e ele fará amargo no teu ventre, mas na tua boca será doce como o mel. E eu tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o, e na minha boca era doce como mel, e havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. Deus previu no primeiro século, quando Deus deu as visões para João lá na ilha de Patmos. Deus escreveu aquilo que aconteceria no dia 22 de outubro de 1844. Quando, pelo estudo do livro de Daniel, Guilherme Miller chegaria à conclusão de que Jesus Cristo voltaria em 1844.
E cerca de 100 mil pessoas se envolveram neste movimento milerita, esperando a volta de Jesus para 1844. Era doce como mel. Que bendita esperança seria mais doce na sua boca do que a bendita esperança da volta de Jesus? O que causa mais emoção na minha vida e na sua vida do que a emoção de pensar Jesus descendo do céu com poder e glória, em majestade e nos levando para o céu, vivendo na presença dele eternamente, sem mais morte, sem mais separações, sem mais lágrimas? Essa esperança é mel na nossa boca. E assim foi na boca dos cristãos mileritas, queridos. Mas passou o dia 22 de outubro de 1844 e Jesus não voltou. E agora? Agora era a decepção. Agora era o desemprego. Porque muitos agora estavam desempregados. Eles não precisavam mais de emprego, eles iam para o céu. E agora era a fome, porque eles não tinham feito a colheita. Eles tinham uma lavoura, tinham batatas plantadas, não colheram, porque já iam para o céu. E agora eles não tinham o que comer. E agora era a zombaria, porque não podiam andar mais nas ruas da cidade, porque as pessoas zombavam. Diziam, sobe para o céu. Sobe para o céu. E eles ficavam fechados dentro de casa com medo, com vergonha da zombaria. Foi muito duro, meu querido irmão. Foi muito triste esta decepção profetizada aqui, dizendo, você vai comer este livrinho. Ele vai ser doce como mel na sua boca, mas depois vai ficar amargo. Amargo. Queridos, a Igreja Adventista do Sétimo Dia nasceu deste movimento milerita que passou pela decepção de 22 de outubro de 1844. Não foi a Igreja Adventista que marcou data para a volta de Jesus? Também não foi Guilherme Miller que marcou a data. Muitos pensam que ele tinha marcado a data. Não, queridos. Guilherme Miller conhecia muito bem o texto de Mateus. Ele conhecia muito bem o texto de Mateus 24:36. Aquele texto de Mateus 24:36 que Jesus disse, pois daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho do Homem, mas unicamente o Pai. Guilherme Miller conhecia esse texto. E ele resistiu, ele relutou a aceitar a data de 22 de outubro de 1844. Sabem quando é que convenceram Guilherme Miller de aceitar a data de 22 de outubro? No dia 6 de outubro. 16 dias antes. O convenceram, ele falou, tudo bem, eu sei que ninguém sabe o dia e a hora da volta de Jesus. Mas vocês estão me provando e insistindo, tudo bem, eu vou aceitar. 16 dias antes, irmãos. Porque realmente ninguém sabe o dia e a hora. E 22 de outubro não era o dia da volta de Jesus. Era o início do juízo celestial. Quando Jesus Cristo se aproximou do Pai, pegou o livro. E abriram-se os livros. E iniciou-se o juízo. O juízo celestial. O juízo que acontece antes da volta de Jesus. Quando Jesus voltar, o juízo já aconteceu. Quando Jesus voltar, ele já vem sabendo quem está salvo e quem está perdido. Quem são os bodes, quem são as ovelhas. Quem estará do seu lado esquerdo e quem estará do seu lado direito. Quando Jesus voltar, ele já sabe para quem ele dirá, vinde benditos do meu Pai, possuir por herança o reino que você está preparado desde a fundação do mundo. Porque eu tive sede, me destes de beber, eu tive fome, me destes de comer. Ele já sabe quem são esses caridosos filhos de Deus vivendo na terra. Ele não vai ficar escolhendo e julgando na hora. O julgamento ocorre antes da volta de Jesus. Por isso, de 1844 para frente, iniciou-se o juízo. Queridos, no ano de 1798, no dia 10 de fevereiro, 1798, 10 de fevereiro, Napoleão Bonaparte enviou o seu general Berthier, pediu para ele invadir Roma e prender o Papa Pio VI. E o Papa Pio VI foi preso no dia 10 de fevereiro de 1798. Ali começou o tempo do fim.
Foi dali para frente que o livro de Daniel e de Apocalipse começaram a ser entendidos e estudados. Por quê? Porque até 1798 não dava para ter Bíblias. Como é que iam estudar Bíblia sem ter Bíblia? Como é que você pode ler a Bíblia se você não tiver Bíblia? Não existiam sociedades bíblicas imprimindo Bíblias. Até 1798, a Bíblia estava entre os livros proibidos de serem lidos. A Bíblia pertencia à lista dos livros proibidos. E era muito caro ter uma Bíblia, porque a impressão da Bíblia antes era uma impressão manual. Mas, queridos, com a prisão do Papa em 1798, a Bíblia foi libertada das correntes que aprenderam durante a Idade Média. Por isso a Idade Média é chamada de Idade Escura. Porque durante a Idade Média houve escuridão espiritual. Porque a Bíblia foi retirada da mão do povo. Em 1804 criaram a primeira sociedade bíblica de Londres, na Inglaterra. 1804. Cerca de poucos anos, 6 anos. 6 anos depois da prisão papal, criaram a primeira sociedade bíblica, enchendo o mundo de Bíblia. Por isso você tem Bíblia hoje. Por isso você pode comprar Bíblias. Aqui eu não sei quanto, mas nos Estados Unidos você compra Bíblias por $1. $1. Hoje as casas têm não somente uma, mas todas as casas praticamente têm 2, 3 Bíblias. Em 1816 surgiu a Sociedade Bíblica Americana, a segunda sociedade bíblica. E assim a Bíblia foi espalhada por todo o mundo. Começou o tempo do fim. O livro selado deveria ser desselado. E a Bíblia poderia ser entendida. O juízo poderia ser entendido. Queridos, desde 1790 até a década de 1840 ocorreu o maior reavivamento religioso na história dos Estados Unidos. O movimento milerita envolveu cerca de 100 mil pessoas, um grande movimento de reavivamento. Mas Jesus não veio. Jesus não veio. Hoje nós podemos recordar o milagre de Deus de fazer nascer na terra um movimento das cinzas, da decepção. Lembram-se vocês como nasceu o cristianismo? O cristianismo nasceu das cinzas da decepção de um Cristo que morreu na cruz. O cristianismo nasceu das cinzas de um fracasso que eles pensaram que teria sido um fracasso, mas não foi um fracasso. O sangue de Jesus derramado na cruz plantou, foi a semente para nascer uma igreja forte. E aqueles discípulos, com medo, fechados dentro de uma sala, com portas fechadas, com medo dos judeus, eles pensavam, mataram o nosso chefe, o nosso líder, Jesus, e vão nos procurar para matar também. Então eles estavam fechados no primeiro dia da semana, dentro de uma sala, com portas cerradas, conforme diz João capítulo 20, irmãos. Mas foi ali que Jesus Cristo apareceu no meio deles, ressuscitado, glorificado. E uma multidão que ressuscitou com Jesus, glorificada, começou a entrar na cidade de Jerusalém e contar para o povo de que Cristo tinha ressuscitado e que eles ressuscitaram com Jesus Cristo, glorificados. Queridos, da decepção e da tristeza da morte de Jesus, nasceu o quê? A igreja cristã, o cristianismo. E agora, em 1844, da tristeza do desapontamento, daquele dia de decepção que Jesus não voltou, nasceu um movimento mundial. Vejam esse movimento mundial no capítulo 10, verso 11. Vejam o que Deus planejou para o seu povo. Louvado seja Deus, que esse movimento de 1844 não acabou em choro, não acabou em lágrimas, em fracassos, desapontamento, porque o capítulo 10, verso 11, Deus completa a visão. Leia comigo agora Apocalipse 10, verso 11. Depois de falar que seria doce na boca e depois se tornaria amargo no ventre, Deus termina, graças a Deus pelo verso 11.
Leia comigo o verso 11. E ele me disse: importa que profetizes outra vez. Eles tinham profetizado que Jesus iria voltar em 1844. Não aconteceu. Mas Deus está dizendo: não é o fim. Vejam agora a missão que eu estou dando para vocês. Vejam o desafio que eu estou fazendo para vocês. Importa que profetizes outra vez. Os cristãos mileritas, os crentes mileritas, estavam de cabeça baixa, deprimidos, tristes, com os olhos inchados de chorar. E Deus dá para eles uma promessa: importa que profetizes outra vez. O movimento que nasceu do desapontamento de 1844 é um movimento que profetiza. É um movimento da profecia. Não é um movimento que nasceu para contar historinhas. Não é um movimento que nasceu para fazer o povo rir. É um movimento que nasceu para profetizar. Você, meu irmão, foi chamado para profetizar que Jesus vai voltar. Profetizar de que o evangelho eterno tem que ser pregado no mundo todo, em testemunha a todas as gentes, tribos e línguas. Por isso diz aqui: importa que profetizes outra vez. De quem é esta missão? Será que esta missão é dos pastores? Ou essa missão foi dada para Ellen White? Ou esta missão é dada para cada membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia? Quem é que Deus desafiou para que profetize de novo? Pregue a profecia no mundo. Será que esta é uma missão que foi dada para um ou para dois? Ou para o povo do Advento? O povo do Advento. Essa é a missão. Importa que profetizes outra vez a muitos povos, nações e línguas e reis. Agora, queridos, Deus não só falou que você tinha que profetizar outra vez. Deus falou qual é o tipo de profecia que você deveria fazer. Qual era a mensagem que você deveria pregar. Quando Deus manda pregar ou profetizar, Ele não para aí. Aí Ele dá o sermão para você. O sermão está no capítulo 11. Veja aí, é a continuação. Capítulo 11, verso 1, Deus diz: você vai profetizar outra vez a muitos povos, nações e línguas. Mas o que eu vou pregar, Senhor? Estou decepcionado, passei pelo desapontamento. Vou falar do quê? Você vai falar do santuário celestial. A verdade do santuário celestial, queridos, até 1844, era uma verdade lançada por terra. A lei de Deus estava lançada por terra. Não guardava os mandamentos de Deus. Ninguém entendia o ministério sacerdotal de Jesus no céu. Ninguém entendia. Era uma doutrina lançada por terra. E agora Deus levantou um movimento para pregar, profetizar. E Deus diz, capítulo 11, verso 1, vamos ler. Foi-me dado uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus. Veja aí. O movimento adventista se tornaria mundial com a mensagem do templo de Deus no céu. O que é que Jesus faz no templo de Deus no céu? Desde que Jesus subiu para o céu, no ano 31, ele trabalha como sacerdote e advogado nosso, seu e meu. Mas em 1844, ele adicionou, ele acumulou uma função a mais, de ser juiz. Por isso ele recebeu os livros na mão, da mão do Pai, recebeu os livros selados e começou a abrir os livros, desselá-los, e iniciou o juízo celestial. Queridos, o trabalho de Jesus no céu não diz somente respeito ao lugar santo do santuário celestial, mas também ao lugar santíssimo do santuário celestial. O santuário celestial tem o lugar santo e o santíssimo. No lugar santo é a obra da intercessão. No lugar santíssimo é a obra do julgamento. É onde está o trono de Deus.
Essa é a mensagem que precisava ser pregada para o mundo. E a lei de Deus é a norma do julgamento. Não pode existir um julgamento no céu se não existisse mais a lei de Deus. Não pode existir juízo ou julgamento sem lei. Toda pessoa que vai ser julgada porque se transgrediu ou não a lei. O reino de Deus tem uma lei. Todos os países têm leis. E o reino de Deus também tem lei. A lei dos 10 mandamentos, que estava lançada por terra, começou a ser exaltada. Agora, Deus levantou na terra um movimento profético que guardava os mandamentos de Deus. Lá de 1844, irmãos, não nasceu somente a Igreja Adventista. Surgiram várias denominações religiosas de 1844. Mas as 3 principais foram os espiritualizadores, que espiritualizaram a volta de Jesus, dizendo que Jesus voltou de forma invisível, ninguém viu, mas ele voltou. Fica fácil assim, né? Falar que foi invisível. Esse foi um grupo. Outro grupo, chamado de cristãos do advento, que surgiram também lá da decepção de 1844, só que esses cristãos do advento abandonaram as profecias. Não, nós decepcionamos, o desapontamento foi muito grande, não queremos mais saber de profecia. E esses 2 grupos, os espiritualizadores e os cristãos do advento, fracassaram. Não cresceram, não tiveram sucesso. Mas surgiu daquele movimento, lá de 1844, uma outra igreja, um outro grupo, chamado os cristãos guardadores do sábado, que em 1863 recebeu o nome de Igreja Adventista do Sétimo Dia. E queridos, esse movimento se tornou mundial, porque começou a exaltar a lei de Deus, começou a exaltar o ministério intercessor de Jesus, Cristo como nosso sacerdote, Cristo como nosso advogado, Cristo como nosso mediador, salvação pelo sangue de Jesus Cristo, mas começou a exaltar também a lei de nosso Senhor Jesus Cristo, os 10 mandamentos escritos pelo dedo de Deus, salvos pelo sangue de Jesus, para vivermos em obediência aos mandamentos de Jesus. E essa mensagem se espalhou e alcançou o mundo. Por volta do ano 2000, irmãos, a Igreja Adventista estava presente em 204 nações, existiam 230 nações, cerca do ano 2000. E a Igreja Adventista estava presente em 204 das 230. Um movimento mundial. Interessante que líderes da igreja dos cristãos do advento, que não guardam os mandamentos de Deus e que não cresceu, líderes deles começaram a escrever sobre por que a igreja deles fracassou e por que a igreja adventista, que nasceu no mesmo tempo, teve sucesso. E hoje são mais de 18 milhões de membros a igreja adventista. Clyde Hewitt, um líder do cristão do advento, escreveu: a razão porque a igreja adventista do sétimo dia cresceu é o compromisso que eles têm com a mensagem profética. Eles não abandonaram a profecia. Isso deu a razão de existir da igreja adventista. Porque ela não nasceu para ser uma igreja a mais, igual a todas as outras. Se fosse para ser uma igreja igual a todas as outras, não precisaria uma igreja a mais. Para quê? Para quê? Deus, quando fez nascer o movimento adventista do sétimo dia, irmãos, é porque é um movimento distinto, com um estilo de vida distinto. Vivemos diferente, comemos diferente, nos vestimos diferente, guardamos um dia diferente. É um movimento distinto. E pregamos uma mensagem diferente, bíblica, que não estava sendo pregada. O ministério de Jesus na cruz, ao morrer na cruz, ele ressuscitou e subiu ao céu e assumiu lá no santuário do céu a posição de intercessor e mediador seu e meu. Por isso ele tem um incensário de ouro na mão dele para interceder por você. Por isso, quando você peca, existe esperança de perdão, porque Cristo não somente morreu, ele ressuscitou. Ele não somente ressuscitou, ele intercede por você dia a dia. E mesmo que você volte a pecar de novo, ele perdoa,
porque existe incenso, o incenso dos méritos de Jesus se misturando com as suas orações pedindo perdão. Você recebe perdão porque o incenso dos méritos de Jesus se misturam com o seu pedido de perdão. E o Pai te perdoa, porque os méritos de Jesus são creditados a você. Esse trabalho de Jesus no céu, no santuário do céu, Hebreus capítulo 8 diz: existe um santuário no céu, construído por Deus, não feito por mãos humanas, onde Cristo é o nosso sacerdote. Lá tem o lugar santo e tem o lugar santíssimo. Interessante, irmãos, que aqui no capítulo 11, verso 1, diz: mede o templo de Deus, ou seja, o santuário do céu, e o altar. Então tem um altar lá. No santuário da terra tinha 2 altares. E no santuário do céu tem um altar. Será por quê? No santuário da terra tinha um altar no pátio, que era o altar do sacrifício, onde o cordeiro era morto. E tinha um altar de incenso no lugar santo. Lá no santuário do céu, só tem o altar de incenso. E agora vejam o verso 2. Deixe fora o átrio. A sua tradução pode falar pátio. A minha fala átrio. É a mesma coisa. Deixe fora o quê? O pátio, o átrio do santuário, que está fora do templo. Não o meças. Por quê? Diz a razão aqui. Não o meças. Porque foi dado para quem? Para as nações. Onde estão as nações? No céu ou na terra? Na terra. Então o pátio está na terra. Deixe fora o pátio. Porque foi dado para as nações pisarem. É aqui que as nações estão. E pisarão a cidade santa. Onde é que está a cidade santa? No pátio. Está aqui. Jerusalém. E vão pisar a cidade santa por 42 meses. 42 meses. Existe uma profecia de 42 meses proféticos em que o papado dominou o mundo na Idade Média, irmãos. Do ano 538 até o ano 1798, são 1260 anos de supremacia papal, em que o mundo foi dominado pelo papado. Mas como já dissemos, no dia 10 de fevereiro de 1798, o Papa Pio VI foi preso. E começou uma nova era. Papa preso, a Bíblia se libertou, as sociedades bíblicas surgiram, o tempo do fim começou, e o conhecimento profético explodiu. E é nesse tempo que Deus levantou a sua igreja para pregar essa mensagem. A mensagem de que em 1844 Jesus iniciou o juízo celestial, de acordo com a profecia de Daniel, capítulo 8, verso 14. Queridos, a história vai se repetir. No passado houve supremacia papal de 42 meses proféticos. E agora no tempo do fim, porque aqui no capítulo 11, verso 1 e 2, está falando da missão da igreja adventista para frente. Antes não existia a igreja adventista. Importa que profetizes outra vez, diz o capítulo 10, verso 11. Mas o que eu vou profetizar? Que existe um templo de Deus no céu. Existe um altar de incenso no céu onde Jesus intercede por você. E que o pátio do santuário do céu não está no céu, está na terra. Quem é que prega isso, irmãos? Ninguém, só a igreja adventista. Ninguém mais prega isso. É uma mensagem distinta. O pátio do santuário do céu está na terra. E o altar de sacrifício onde o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, foi morto, está na terra. Chama-se Monte do Calvário. Isso é Bíblia, irmãos. Isso é Evangelho eterno. Se você não pregar, ninguém mais vai pregar. Por isso Deus deu a mensagem para ser pregada. E nós temos que profetizar outra vez. Tiago White, em 1844, era um jovem pregador. Um jovem pregador, solteiro ainda. E veja que ele passou pelo desapontamento. Depois que ele conheceu Ellen Gold Harmon, e se casaram, mas
quando ele era um jovem pregador, ele escreveu do desapontamento, dizendo: o desapontamento com a passagem do tempo foi amargo. Crentes fiéis haviam deixado tudo por Cristo e compartilhado sua esperança como nunca antes. O amor de Jesus enchia cada alma e com desejo inexprimível oravam: vem, Senhor Jesus, vem logo. A Leila e eu fomos lá na pedra do desapontamento. A pedra onde dezenas e dezenas de cristãos passaram a noite toda do dia 22 de outubro, esperando, olhando para o céu. Que emoção nós sentimos, fizemos uma santa ceia. Nós levamos nossa igreja nessa pedra, fica do lado de uma capelinha construída por Guilherme Miller, fica na fazenda de Guilherme Miller. E do lado da capelinha que ele construiu tem essa pedra da Ascensão, chamada Pedra da Ascensão, porque ficaram ali esperando subir para o céu, mas não aconteceu. Aqui diz que eles oravam inexprimivelmente: vem, Senhor Jesus, vem logo, mas ele não veio. Voltar então aos cuidados e perplexidades da vida, diante de toda aquela zombaria, diante de todos aqueles insultos dos descrentes que escarneciam como nunca antes, era uma prova terrível de fé e perseverança, escreveu Tiago Light. Coloque-se no lugar daquele povo. Quando nós lemos a história de Ian Edson, que ele teve a visão da passagem de Jesus do lugar santo para o Santíssimo no céu, quando ele estava atravessando o milharal. Aconteceu que, quando amanheceu o dia 23 de outubro, e ele saiu para confortar o coração dos crentes, chorando como eles estavam, ele não foi pela rua da cidade. Ele foi pelo milharal, para não passar pela zombaria. E quando ele estava atravessando aquele milharal, é que ele entendeu que o que aconteceu em 1844 não foi a volta de Jesus. Foi o início do juízo celestial. Quando o leão da tribo de Judá recebeu o livro da mão do Pai, iniciou o juízo. Queridos, importa que profetizes outra vez. E a mensagem profética que Deus quer que você pregue é de Apocalipse 14, versos 6 a 12. Capítulo 14 de Apocalipse, versos 6 a 12. Ali estão as 3 mensagens angélicas. Apocalipse 14, versos 6 a 12. Ou nós pregamos essas mensagens, ou quem vai pregar? Quem vai pregar? Só existe um movimento na Terra que se tornou mundial e nasceu para pregar a mensagem profética do juízo celestial, do santuário celestial e das 3 mensagens angélicas que estão em Apocalipse 14, verso 6 em diante. Diz aqui: vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha o evangelho eterno. Evangelho todo mundo prega. Evangelho eterno é diferente, porque o evangelho eterno é o que inclui não só a salvação pelo sangue de Jesus, mas inclui o juízo celestial. Inclui não só a salvação pelo sangue de Jesus, mas inclui também a obediência aos mandamentos de Jesus. O evangelho eterno inclui tudo. Por isso diz aqui: tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Essa profecia se cumpriu em 1844, porque começou o juízo celestial. E adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar e as fontes das águas. Essa profecia se cumpriu, porque o movimento adventista começou a ser do 7º dia, e não do 1º dia. Os cristãos adventistas do 1º dia não prosperaram, mas os cristãos adventistas do 7º dia prosperaram, porque Deus disse: importa que profetizes outra vez a muitos povos, nações e línguas. Um movimento mundial, que hoje passa de 18 milhões. Aqui diz que nós adoraríamos o Criador dos céus e da terra, e aguardando o sábado que você mostra que você adora o Criador dos céus e da terra. O sábado é um memorial da criação. O sábado é um sinal semanal que mostra quem é o Criador dos céus e da terra. E quando você sai de casa, quando você recebe o pôr do sol de sexta-feira na sua casa,
respeitando as 24 horas do Santo Sábado. Quando você sai sábado de manhã da sua casa, vem com a sua família para a igreja, você está passando pelas ruas, sendo visto pelas pessoas, e eles olham, eles observam. Você pensa que não está sendo observado, mas você está sendo observado. Ali vai um guardador do sábado. Eles dizem que Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º dia. Eles são chamados de sabatistas, porque guardam o sábado. O mundo todo saberá quem são os sabatistas. Homens e mulheres comprados pelo sangue de Jesus, mas que guardam os mandamentos de Deus. E a segunda mensagem angélica diz o verso 7, né? Verso 8, a segunda mensagem angélica. E outro anjo seguiu, dizendo: caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Todos aqueles que rejeitam a mensagem do primeiro anjo, eles entram na categoria de Babilônia que caiu, porque rejeitou a mensagem revelada de Deus para o tempo do fim. Essa mensagem é para o tempo do fim. São 3 apelos de Deus. As 3 mensagens angélicas são os últimos 3 apelos de Deus para a humanidade. E a terceira mensagem angélica, verso 9: e seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus que se deitou, não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos, diante do Cordeiro. Quem vai pregar esta mensagem, meu irmão? Você que foi chamado por Deus para fazer parte do movimento adventista. É uma mensagem mundial que mostra que existe o santo dia do Senhor, o selo do Deus vivo, que é o sábado. E mostra que existe um sinal chamado sinal da besta, que é um dia colocado no lugar do dia de Deus. É um sinal colocado no lugar do sinal de Deus. É o primeiro dia da semana. Santificado no mundo. Mas não é mandamento bíblico. O mandamento bíblico diz: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Mas o catecismo romano diz: guardar domingos e festas. É um dia colocado no lugar do dia de Deus. O dia de Deus mostra que Deus é o Criador dos céus e da terra. E a santificação do primeiro dia da semana mostra que o papado tem o domínio na terra. Você escolhe a quem você quer servir. Essa é a mensagem. Quem ousa pregar essa mensagem? Deus levantou um povo para pregar as 3 mensagens angélicas. Queridos, Deus está desafiando você para se tornar um mensageiro de Deus. Um mensageiro de Deus hoje, com esta visão profética, com essa missão profética. A meditação matinal que vocês leram em 2015 foi escrita por George Knight, um ótimo e famoso escritor e teólogo adventista, George Knight. Quantos leram a meditação matinal de 2015? Terminou ontem. Antes de ontem terminou, não é? George Knight escreveu assim: desde o início, os adventistas guardadores do sábado não se viam como apenas mais uma denominação. Ao contrário, eles compreendiam que seu movimento e sua mensagem eram um cumprimento da profecia. Consideravam-se um povo profético, com uma mensagem divina dos últimos dias para anunciar a todo mundo, antes da colheita da terra. É a perda dessa identidade, é a perda dessa perspectiva que tanto tem ameaçado a relevância e o sentido real do adventismo dos dias atuais. Porque as pessoas não querem mais pregar profecia. Começam a odiar a profecia. Chegou-se o tempo em que Provérbios diz, você lembra lá em Provérbios o que diz? Que quando não há profecia, o povo se corrompe. Queridos, se não há profecia, o povo se corrompe. Provérbios 29, verso 18. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Por que que a igreja está morna? Por que que a igreja está comprometida com o mundo? Porque não é frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Por que Laodiceia está em mornidão? Porque está faltando profecia. O Espírito Santo reaviva os membros da igreja
quando eles começam a estudar profecia, porque eles começam a entender que Jesus está para voltar logo. Cedo virá o meu Senhor. Na primeira visão que Ellen White recebeu, é uma visão para os nossos dias, hoje. Foi a primeira visão que ela recebeu. Foi a mesma visão que Hazen Foss recebeu. E que não quis contar. Depois foi dado a Ellen, uma jovenzinha de 17 anos. E ela contou a visão. E essa visão está registrada no livro Primeiros Escritos. Primeiros Escritos, na página 14 e 15. Eu quero ler para vocês a visão. Esta primeira visão que ela teve diz respeito a você e a mim. Vou ler uns pedaços da visão. Vi um caminho reto e estreito. Como é que é o caminho que leva para o céu, irmãos? Reto e estreito. Se você não gosta de andar no caminho estreito, dificilmente você vai chegar no céu. Porque o caminho que leva para o céu, ele é estreito. Não é o caminho do tudo pode, irmãos. Não é o caminho do nada faz mal. Não é o caminho a todo mundo faz. É o caminho estreito. São poucos que andam por ele. Vi um caminho reto e estreito, levantado em lugar elevado do mundo. O povo do advento estava nesse caminho, a viajar para a cidade. Que cidade, irmãos? A Nova Jerusalém, que se achava na sua extremidade mais afastada. Tinha uma luz brilhante colocada por trás deles. O povo de Deus caminhando, ela viu isso em visão. O povo de Deus caminhando nesse caminho íngreme, ascendente, estreito, e tinha uma luz por trás deles, iluminando o caminho. A qual o anjo disse que aquela luz era o clamor da meia-noite. Clamor da meia-noite foi aquele clamor dizendo: eis aí vem o esposo. Lembram-se das 10 virgens? Quando estavam dormindo e veio o clamor: eis aí vem o esposo. E 5 acordaram prontas e 5 acordaram sem azeite nas suas lâmpadas. Queridos, o clamor: eis aí vem o esposo, era aquela luz que estava iluminando o caminho daqueles que estavam caminhando no caminho estreito. Essa luz proporcionava claridade para os seus pés, para que assim não tropeçassem. Se conservavam o olhar fixo em Jesus, que se achava precisamente diante deles, guiando-os para a cidade. Estavam seguros, mas logo alguns ficaram cansados. Você consegue lembrar de algum cristão adventista que está cansado? Que está desistindo da fé adventista? Que está desistindo do céu? Que está desistindo da Nova Jerusalém? Que acha que isso já passou tanto tempo e nunca vai acontecer? Volta de Jesus? Acho que ele nunca vai voltar. Não vai, ele não vem mais. Quantos já desistiram? Já se assentaram na beira do caminho? Outros temerariamente negavam a existência da luz atrás deles e diziam que não fora Deus quem os guiara tão longe. A luz atrás deles desaparecia quando eles negavam a luz. A luz desaparecia, deixando-lhes os pés em densas trevas, de modo que tropeçavam e, perdendo de vista o sinal e a Jesus, caíam do caminho para baixo no mundo tenebroso e ímpio. Irmãos, só existe um caminho que leva para o céu. Ele é estreito e reto, ascendente, íngreme. E você não permanece nele por sua própria força. É o poder de Jesus. É a fé em Jesus. É pelo Espírito Santo habitando em você. Neste ano de 2016, você precisa continuar neste caminho. Íngreme, estreito. Dizendo não para isso, não para aquilo, sim para Jesus. Mais santo ainda. Sim para Jesus. Mais santidade, Senhor. Escreve santidade na minha testa. Santidade ao Senhor. Este ano de 2016 é um caminho desconhecido para você e para mim. É um caminho estreito que nos leva em direção à Nova Jerusalém. Nós temos que iniciar esse dia todas as manhãs, antes do sol nascer, orando, consagrando-nos, consagrando nossa família, confessando os nossos pecados, pedindo o batismo do Espírito Santo.
e clamando: ora vem, Senhor Jesus. A luz que está por trás de você é a luz de Jesus Cristo. Não tire os olhos de Jesus. Lá de cima vem a nossa salvação. O mundo está em trevas, esperando por uma nova ordem mundial, irmãos. Mas nós sabemos que a verdadeira nova ordem mundial chama-se novo céu e nova terra, onde habita a justiça de Deus. E é nesse novo céu e nova terra onde vamos nos reunir de lua nova em lua nova e de sábado em sábado, conforme diz Isaías, capítulo 66, versos 22 e 23. É nessa nova ordem mundial, nesse novo céu e nova terra, que vamos nos reunir de sábado em sábado, adorando Deus, Criador dos céus e da terra, para todos sempre e sempre. Que Deus derrame o Espírito Santo sobre você. Que esse ano de 2016 seja um ano de vitórias para você. Seja santo, mais santo ainda ao Senhor. Ora vem, Senhor Jesus. Amém? Amém.